Ele é o homem mais rico do mundo, fundador da Amazon.com, além de ter investido em empresas como Uber, Airbnb e Twitter. A fortuna dele é de 140 bilhões de dólares. Isso é quase 50 bilhões a mais que o Bill Gates, que é o segundo lugar. Assim como Elon Musk, ele quer ver o ser humano no espaço com a empresa Blue Origin. Ele também é dono do The Washington Post, que é o segundo maior jornal dos Estados Unidos. E também é dono da empresa Twitch TV, que é o que a gente pode chamar de maior competidor do YouTube. Ele começou do zero, ele era filho de uma mãe solteira que fez assim o caminho normal. Ele estudou, fez faculdade, trabalhou numa grande empresa, subiu até ser vice-presidente de uma grande empresa de Wall Street, largou tudo isso pra abrir um negócio na internet e hoje é o cara mais rico do mundo. Eu sou Matheus Gonçalves e tô contando hoje a história de Jeff Bezos. Se você gosta do meu trabalho, gosta do que eu tô tentando fazer aqui, deixa um like nesse vídeo e aperta o botão de se inscrever. Agora, sem mais delongas, eu espero que você goste. Bezos nasceu como Jeffrey Preston Jorgensen em 1964 no estado do Novo México dos Estados Unidos. A mãe dele tinha 17 anos quando teve o filho e o casamento dela com o pai de Bezos acabou no mesmo ano. Quando ele tinha 4 anos, a mãe dele casou com um cara chamado Miguel Bezos, que era um engenheiro cubano que tinha fugido para os Estados Unidos. Esse cara adotou o Jeff e estampou o sobrenome dele no cara que ia ser o bilionário mais rico do mundo. Ainda quando o Bezos era bem criança, a família dele se mudou pro Texas, onde a mãe dele tinha uma fazenda enorme lá, e desde criança ele já era muito bom com coisa eletrônica. Ele chegou até a montar um alarme pra impedir que os irmãos dele entrassem no quarto dele. É aí que a gente vê que, assim, o Bezos, ele já era um cara um pouco mais inteligente que a média, um pouco mais talentoso, muito parecido com o Elon Musk, por exemplo. Enquanto ele tava no colegial, ele trabalhou no McDonald's. Eu tive um professor que falava que quando uma pessoa trabalha no McDonald's, ela aprende um pouco melhor como seguir regra, como tá abaixo de outras pessoas e também a trabalhar bastante. E isso a gente vai ver que foi, assim, uma das coisas que diferenciou o Jeff Bezos da competição dele pra ele ser o cara mais rico do mundo hoje. Bezos fala que ele era um nerd da escola, ele sempre tirou nota boa e sempre estudou mais que os outros. Ele estudou o colegial na Flórida e foi um valedictorian, que é um título americano pro cara que tira as melhores notas possíveis, sabe? Além disso, ele ganhou a competição National Merit Scholarship, que também mede o quão bom estudante a pessoa é. Pra mim, que não fui muito bom aluno assim na escola, me incomoda um pouco saber que o cara mais rico do mundo era tão bom na escola. Mas a gente tem que admitir que é pelo menos um bom exemplo pras crianças a gente saber que o cara mais rico do mundo já foi um dia o melhor aluno da escola. Ele se formou na Universidade de Princeton com diploma de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação. E também na faculdade ele foi um Phi Beta Kappa, que é assim a maior honraria que um estudante de faculdade pode receber. Na faculdade ele também foi o presidente do grupo de estudantes de exploração de desenvolvimento do espaço. E com esse monte de prêmio e atividade que ele tinha na vida acadêmica, a gente pode falar que ele era um típico nerd. A gente sabe que o mundo acadêmico e o mundo dos negócios são coisas tipo completamente diferentes, mas sei lá, o Jeff Bezos conseguiu ganhar nos dois. Depois de se formar, Bezos recebeu o propósito de emprego de um monte de empresa grande, como por exemplo a Intel. Mas ao invés de ele ir para uma grande empresa, ele preferiu trabalhar numa startup do mercado financeiro chamada Fitel. O trabalho dele era desenvolver um sistema que era uma network para fazer comércio internacional. Ele foi promovido para chefe de desenvolvimento e depois ele foi promovido a diretor de relacionamento com o cliente. Depois do primeiro emprego, ele foi trabalhar numa grande empresa do mercado financeiro, onde ele foi contratado como gerente de produto. Ele trabalhou lá até 1990 e depois ele foi pro último emprego da vida dele. Ele trabalhou 4 anos nessa empresa que era um fundo de investimento e cresceu até ele ser vice-presidente da empresa. Só que em 1994 tinha uma coisa crescendo muito nos Estados Unidos chamada internet. E um dia Bezos ouviu falar que a internet estava crescendo 2.300% ao ano. Ele conta que esse número grudou na cabeça dele e isso fez ele largar o emprego que ele tinha para criar um negócio na internet. No dia 5 de julho de 1994, Jeff Bezos fundou a Amazon.com. Na verdade, nessa época a empresa se chamava Cadabra, de Abracadabra. Ele conta que percebeu que ele tinha que mudar o nome da empresa quando uma vez ele tava falando o nome da empresa no telefone pra uma pessoa e a pessoa perguntou, tipo, cadáver? Ninguém ia querer que a empresa lembrasse, tipo, uma coisa morta, então ele sabia que ele tinha que trocar o nome da empresa. Assim como Steve Jobs escolheu a Apple e Jack Ma escolheu a Alibaba, Bezos queria uma empresa que começasse com a letra A. Isso porque, na época, um site que começasse com a letra A ia aparecer em primeiro nos catálogos, nas revistas que eles vendiam com a lista do site, sabe? Além de Amazon fazer referência ao maior rio do mundo, que é o rio Amazonas, que fica aqui no Brasil. Bezos largou o emprego dele e foi procurar os únicos investidores que iam ser, assim, loucos de investir numa startup da internet naquela época. Bezos apresentou o projeto dele para um casal de investidores que nem sabia direito ainda o que era internet, os pais dele. Ele convenceu os pais a hipotecarem a própria casa para investir $300 mil na startup dele. Bom, eu acho que ele pagou de volta o investimento dos pais dele com uma boa margem de retorno. Com esse dinheiro, Bezos se mudou para Washington e contratou 2 programadores para programarem o site para ele. Ele sabia que ele queria vender alguma coisa na internet, mas ele ainda não sabia exatamente o que. E ele decidiu assim que livro ia ser o produto perfeito, porque só com um banco de dados
dados, com uma informaçãozinha no banco de dados, ele conseguia ter todos os livros já publicados na história. E quando o livro vendesse, era só ele fazer o pedido no editor e depois mandar pro cliente. Ele não precisava de um estoque muito grande para guardar os livros têm um bom valor agregado e assim, tanto de livro que existe, essa variedade enorme que tem, faz com que seja um negócio muito bom para se operar na internet. Um movimento muito esperto que rendeu para ele sucesso praticamente instantâneo no negócio dele. No dia 16 de julho de 1995, um ano depois de fundar a empresa, Bezos publicou pela primeira vez o site. Ele não tinha um budget de divulgação na época, não tinha muitas formas de você divulgar um site na internet, então os clientes vinham mais pelo marketing boca a boca. Mas como tava tudo meio que no começo, em um mês o Bezos conseguiu tirar pedido para todos os estados dos Estados Unidos e ainda mandar para alguns outros países. A Amazon foi um sucesso instantâneo. Depois disso, a empresa passou por crises com o crash da bolha.com, por exemplo, e também com a criação do Kindle, que logo depois veio o iPad para derrubar o maior produto que a Amazon já tinha criado. Mas essa história da Amazon em si é tão grande que isso vale um vídeo só para essa empresa, sabe? Então se você quiser que eu faça um vídeo só contando a história da Amazon, comenta aqui embaixo, me fala. Eu vou medir pelos likes desse vídeo ou pelo quanto vocês estão pedindo nos comentários, porque a história da Amazon é interessante. É uma das empresas que com pouquíssima margem de lucro eles conseguiram ser hoje a maior empresa de venda pela internet do mundo. Então comenta aqui embaixo se você quiser ver um vídeo sobre isso. Mas no que se trata do Jeff Bezos, hoje ele tem 17% da Amazon. Hoje a Amazon vale 817 bilhões de dólares, então só a Amazon dá pro Jeff Bezos uma fortuna de um pouco mais de 130 bilhões de dólares. Isso já é muito dinheiro, só isso já é suficiente pra deixar ele o cara mais rico do mundo, mas esse não é o único negócio dele. Lembra que lá atrás ele foi o presidente de estudos das explorações espaciais da faculdade? Então, hoje ele compete com o bilionário Elon Musk pra ver quem vai conseguir mandar o homem pra colonizar outro planeta no sistema solar. Em setembro do ano 2000, Bezos fundou a empresa Blue Origin, que é uma startup de exploração espacial. Assim como a SpaceX do Elon Musk, Bezos tem o objetivo de baratear o custo de viagem espacial para as pessoas normais. Como os dois são bilionários e estão praticamente no mesmo mercado, e os dois têm o mesmo sonho de ser o primeiro a mandar o homem para fora do planeta Terra, é claro que os dois têm uma competição. Um episódio legal é quando um jornalista pergunta sobre essa competição pro Elon Musk e ele dá essa resposta aqui. You're obviously a very competitive person. You're competing with the likes of Jeff Bezos Jeff who? O Bezos ele nunca fez muita propaganda sobre esse projeto, até porque ele sabe que além de ser um projeto que gasta muito dinheiro e tem praticamente zero retorno no começo, é uma coisa que pode não dar retorno nenhum e pode até dar errado, sabe? A maior notícia que a gente tem sobre esse caso é de um teste que deu errado e explodiu um foguete, mas ninguém se machucou. Mesmo isso sendo uma coisa ruim, a mídia ela sempre pegou leve com o Bezos, sempre meio que vendo o lado positivo, sabe? Que é uma coisa que não acontece com o Elon Musk. Sempre que algo dá errado com o Elon Musk, a mídia cai em cima dele. Eu não sei se é porque a mídia gosta mais do Jeff Bezos ou se é porque ele é meio que dono da mídia. Em agosto de 2013, Bezos anunciou a compra do jornal The Washington Post por 250 milhões de dólares em dinheiro. Assim que ele assumiu o jornal, ele já colocou aquela paywall, que é a barreira que aparece, sabe? Aquele bloqueio que aparece, que você já viu mais de X notícias, enfim. Mas desde que ele comprou esse jornal, uma das acusações mais fortes contra ele é de que existe um conflito de interesse. A acusação é de que Bezos usa a reputação da empresa de mídia dele para beneficiar os outros negócios dele, manipulando o conteúdo do jornal. E assim, por mais que tanto o editorial quanto o Jeff Bezos falem que não existe nenhuma influência do Jeff Bezos no conteúdo que o jornal posta, é muito difícil acreditar que o dono do jornal não vai interferir no conteúdo que é postado no jornal, sabe? Aqui no Brasil a gente já viu empresas como a Globo, por exemplo, parando de atacar o governo, mais ou menos na época onde a receita que o governo gastava com ela aumentou. E a gente já pegou muitas vezes a Folha de São Paulo manipulando notícia, atacando um candidato que eles não gostam pra promover um outro candidato que eles gostam. E é difícil acreditar que o dono do jornal não usa a reputação do jornal a seu próprio benefício. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Dá pra confiar num veículo de mídia controlado por um bilionário como o Jeff Bezos? De um lado a gente tem toda a reputação dele, dos bilhões de dólares que ele já tem com a empresa dele que não precisa de manipulação da mídia, mas do outro a gente tem um ser humano com o próprio ego dele que pode querer, por exemplo, usar o jornal dele pra fazer um ataque a um concorrente direto dele, por exemplo, o Elon Musk. Eu sinceramente tô dividido nesse assunto e eu quero ouvir a opinião de vocês nos comentários aqui embaixo. Eu fiz esse vídeo sobre o Jeff Bezos porque esse cara, ele é hoje o cara mais rico do mundo, um dos caras mais poderosos do mundo e mesmo assim muito brasileiro não conhece nem de nome. E você pode gostar ou não gostar dele, a gente tem que aceitar, a gente tem que concordar que ele vai mexer com a nossa vida, que ele vai mudar o nosso mundo. A Amazon tá mudando o mundo, tá colocando drone pra fazer entrega de pedido pra substituir, por exemplo, o serviço de correio, tá colocando e tá criando máquina pra automatizar a empresa dele, pra substituir as pessoas que trabalhavam lá. Então quer você veja ele como super-herói, como super vilão, você tem que concordar que todo mundo devia saber quem esse cara é. E foi por isso que eu fiz esse vídeo, então se você quiser me ajudar a passar a história dele pra frente, compartilha esse vídeo. Vai por mim, Jeff Bezos ainda vai ser muito conhecido e você vai querer ser a primeira pessoa, assim, a levar esse cara pros seus amigos. Esse foi mais um vídeo da série Winners, onde eu falo da vida de gente que venceu. Eu já fiz vídeos sobre Elon Musk, sobre Donald Trump, sobre Flávio Augusto e muitos outros winners. Se você gostou, não esqueça
esquece de deixar um like e de se inscrever no canal do YouTube. Jeff Bezos foi uma sugestão que vocês me pediram muito nos comentários e é por isso que eu faço os vídeos, porque vocês pedem. Então se tem alguém que você pensou e, cara, você quer que eu documente aqui nesse canal, comenta aqui embaixo. E por esse vídeo é isso. Uma ótima semana pra você e bons negócios.